Muito boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós faremos a leitura dos versículos de número 11 a 19. Lucas 17, capítulo 17, versículo 11. Nós temos refletido sobre um tema, as perguntas de Jesus, nas últimas semanas. E em especial, nos últimos encontros nossos, nós já temos falado sobre gratidão. Gratidão porque o mês de novembro, ele também, além de ter a tônica, da campanha, aí o Novembro Azul, para conscientizar a nós homens dos cuidados que nós necessitamos. O mês de novembro também é marcado pelo mês da Ação de Graças. Quinta-feira foi a comemoração da data universal, do Dia de Ação de Graças, toda quarta quinta-feira do mês de novembro, aqui no Ocidente pelo menos, muitos países aderiram à Ação de Graças. Alguns dizem que essa tradição remonta lá ao século XVI. Mas vamos ler a Bíblia e vamos entender um pouco mais sobre a Ação de Graças. Lucas capítulo 17, versículos de 11 a 19. Diz a palavra do Senhor: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Eu comentava sobre o dia de Ação de Graças, e quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, de muitos recortes no Antigo Testamento, e ali de maneira muito evidente, no livro dos Salmos, nos cânticos de peregrinação, o povo de Israel tinha na sua prática diária, na prática familiar, na prática coletiva da comunidade, ter cânticos de louvor e adoração, agradecendo a Deus. Nós vamos perceber inúmeros cânticos agradecendo, passados séculos, eles ainda agradecendo a libertação do cativeiro. Ou então, mais antigo ainda, agradecendo o que Deus havia feito aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, a concessão da terra prometida. Nós vamos perceber que este valor, a gratidão, ele está construído e muito transparente nas Sagradas Escrituras. É um valor alto da tradição judaico-cristã. E quando a gente pensa que o Ocidente estabeleceu uma data para
chamar a população a esta virtude, nós devemos entender que o sinal de alerta, foi aceso. Porque quando nós marcamos datas, significa que precisamos nos esforçar para fazer algo. E isso é importante e tem o seu efeito de ensino. Por isso o Thanksgiving, na quarta quinta-feira de todo mês de novembro. Mas esse texto nos mostra um pouco das atitudes de uma pessoa que tem um coração grato. E eu gostaria de levantar nesta noite 3 aspectos, rapidamente. 3 aspectos que mostram como esta pessoa, ela expressou gratidão. Ou o que estava dentro dela que compôs esta atitude de agradecimento. Percebam, o texto começa narrando a história, falando de 10 leprosos. 10 leprosos que estavam a certa distância. Eles estavam a certa distância, porque todos aqueles que tinham não apenas lepras, mas outras doenças de pele contagiosas, elas ficavam retiradas do povoado. Elas ficavam nos desertos, as pessoas levavam alimento, águas para elas, e elas não podiam participar da vida do povoado, das cidades, de suas famílias, não podiam mais trabalhar, então elas estavam ali, porque senão elas seriam apedrejadas e mortas se viessem para a cidade. E aí, eles começam a gritar: Jesus, tem piedade de nós, porque a fama de Jesus já havia se espalhado, Jesus já havia feito muitos milagres, Jesus já havia curado muitas pessoas. E então Jesus, cumprindo com a lei, ao manifestar amor e compaixão, Jesus fala para eles: vão mostrar-se aos sacerdotes. Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram curados. Essas pessoas só poderiam retornar à comunidade, às suas famílias, aos seus trabalhos, quando fosse constatada que não tinha mais nenhuma enfermidade. E a autoridade para fazer isto, naquele contexto cultural, era o sacerdote. E quando os 10 saem, e você pode ver a animação, o filme sobre este texto na Bíblia online, o aplicativo da Bíblia online, tem lá a encenação desta passagem. Eu assisti essa semana, achei muito interessante. Ali conta aqueles 10 homens andando e, dentro do cinema, as faixas, eles iam tirando as faixas porque eles se percebiam curados. E estavam todos com um aspecto de dor, e de repente se viam sem dor, se viam sem doença. E o que acontece? Um deles, movido por gratidão, ele toma um curso diferente dos outros 9. Dos 10, um deles, diz o versículo 15, um deles, quando viu que estava curado, voltou. O primeiro aspecto que eu quero destacar deste texto, para que nós possamos ter um coração grato, como este homem teve, é reconhecer aquilo que Deus e pessoas e circunstâncias fizeram em nosso favor. Percebam que ele acolhe a palavra de Jesus: vá mostrar-se ao sacerdote. E ele sai correndo, crendo e feliz como os outros. Só que ele teve uma percepção profunda do que havia acontecido. Ele se vê curado e ele fala: alguém me curou.
a minha história agora está mudando. Eu vou voltar, eu posso voltar para casa, eu posso voltar para a comunidade, eu posso voltar a ser quem eu era. O texto, a guinada do texto está no versículo 15. Quando viu que estava curado, ele voltou, porque ele viu que estava curado, ele reconheceu quem havia curado ele, ele encheu o coração dele de gratidão, porque ele soube parar, 10 corriam, felizes, mas ele soube parar, para ver, experimentar, saborear, desfrutar, reconhecer o que Deus havia feito. Eu gosto de uma frase que diz que ninguém tropeça em montanha. E é verdade, ninguém tropeça em montanha, porque ninguém de nós é maior que uma montanha. Quando nós tropeçamos numa pedra, ou num outro obstáculo. E às vezes, nós tropeçamos diariamente, quando nós não paramos para refletir sobre o nosso dia, sobre o nosso passado, sobre tudo o que Deus tem feito. Nas coisas boas, dar graças, louvores, como este homem fez. Nas coisas difíceis, também agradecer, porque Deus nos sustenta nos momentos difíceis. Então, também é motivo de gratidão passarmos pelos momentos difíceis. Não porque é difícil, mas porque passamos com a graça de Deus. E nós precisamos, como este jovem, aprender, mesmo quando estamos correndo felizes, pararmos sempre, diariamente, para reconhecermos o que Deus tem feito por nós, o que pessoas estão fazendo por nós, o que pessoas fizeram por nós. Se queremos ter um coração grato, nós temos que fazer este exercício, parar e reconhecer diariamente o que Deus e pessoas têm feito por nós. Faz parte do desenvolvimento desta virtude chamada gratidão. Um segundo aspecto que eu quero agora destacar, conectado com o reconhecimento, foi que quando ele voltou louvando a Deus em alta voz. Quando Deus faz algo por nós, quando as pessoas fazem algo por nós, nós devemos não apenas reconhecer, mas nós temos que ter esta atitude de contentamento. Nós temos que desenvolver a virtude de saber receber. Se queremos ser gratos, para desenvolver a atitude da gratidão, nós temos que aprender a receber. E nós temos que, entendendo, reconhecendo e sabendo receber, nós temos que permitir o contentamento em nossas vidas. A gratidão também é sinônimo de contentamento. Ele reconhece, só que quando ele vai a Jesus, ele vai já louvando, ele já vai agradecendo. Eu não vou agora ao sacerdote, primeiro eu quero te agradecer, Jesus, porque agora eu estou curado, eu estou liberto da exclusão, da doença, da dor, e agora o meu grito não é mais um grito de desespero: mestre, mestre, tem piedade de nós, nós estamos sofrendo, nós estamos sangrando, nós estamos à margem. O grito não é mais este. Qual é o grito? Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, o Senhor me curou, obrigado, Jesus. Muda-se a história, o contentamento entra na vida, porque ele sabe receber, ele sabe de quem ele recebeu, e ele aceita receber.
E ele se alegra com aquilo que Deus fez para ele. Esta é uma terceira atitude de um coração grato: sabermos receber, sabermos nos contentarmos, inclusive, porque nós temos dificuldade, né? Às vezes nos alegramos com aquilo que nós conquistamos, com aquilo que nós construímos. A nossa natureza humana, né, sempre tendendo a ser autossuficiente, mas acima de tudo nós somos sustentados por Deus. E com certeza nós vivemos em comunidade, seja a comunidade da família, do trabalho, da igreja, de qualquer outro clube. Nós precisamos entender que nós dependemos uns dos outros. Nós temos que aceitar ajuda, nós temos que aprender a receber e nos alegrarmos quando a provisão vem do outro. Às vezes temos o coração tão duro que não nos alegramos quando outros fazem algo por nós. Então nós temos que ficar atentos a isto. E, por fim, sabe o que acontece de extraordinário na vida deste jovem? Olha lá para a Bíblia. Ele prostrou-se, versículo 16, estão seguindo. Ele prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Ele vem até os pés de Jesus e agradece a Jesus. Só que o que é mais interessante é que na cena não são mais 11 pessoas, naquele discurso direto. Não é mais Jesus e 10 leprosos. Nós temos ali Jesus e uma pessoa. Nós temos Jesus e somente aquele que foi curado. E quando nós percebemos isto, nós percebemos que Jesus, ele fala assim, né? Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros? Não se achou nenhum que voltasse, exceto este estrangeiro. E Jesus continua, então ele lhe disse, levante-se e vá, sua fé o salvou. Dos 10, somente um volta, movido por gratidão. Só que essa gratidão permite que esta pessoa, ela se aproxime de Deus. Dos 10, só esse desfrutou da atenção próxima de Jesus. Movido por gratidão, ele se achega aos pés de Jesus. E é com este que Jesus começa a estabelecer um relacionamento profundo. É dentro deste contexto de gratidão que nós temos não apenas o reconhecimento, o contentamento, mas o aprofundamento da nossa relação com o Senhor e com as pessoas. Agradecer e desenvolver seu relacionamento com quem lhe foi favorável e com o Senhor, que tudo conduz e provê em nossas vidas. Voltar movido por gratidão, a chegar-se a Jesus, permitiu este relacionamento íntimo com Jesus, próximo com o Pai. E Jesus queria ver ele feliz. E olha como que é Jesus. Jesus fala, meu querido, levante-se, você está curado, agora você vai lá ao sacerdote. Aí você vai depois para sua casa, aí você vai conviver de novo. Lá da onde você teve que sair, lá da onde você caiu, lá da onde te feriram, eu te fiz novo. A gratidão trouxe a um aprofundamento. Alguns textos, talvez a sua Bíblia, quando você leu, e eu não quis fazer esse comentário propositalmente na leitura inicial, algumas Bíblias diz, levante-se e vá, a sua fé o curou. Talvez a sua Bíblia aí tenha esta palavra. Alguns estudiosos dizem que o vocábulo grego utilizado ali pode conotar os dois sentidos. A sua fé o curou e o salvou. A Bíblia, a mensagem,
traduzida por Eugene Peterson, ele adota essa expansão da palavra grega. Ele coloca lá na tradução, na Bíblia a mensagem, na tradução está assim: levante-se e vá, a sua fé o curou e o salvou. A gratidão nos leva a um aprofundamento do relacionamento com Deus. A gratidão nos leva ao nosso aprofundamento com as pessoas que estão ao nosso redor. Há uma citação que eu escutei falando sobre gratidão nesta semana, nas comemorações, do Dia de Ação de Graças, que diz assim: a gratidão é uma virtude que ultrapassa o tempo e conecta o ser humano à soberania de Deus. A gratidão é uma virtude que ultrapassa o tempo e conecta o ser humano à soberania de Deus. Por quê? Porque nós temos que ser sempre gratos. Ultrapassa o tempo, porque com o tempo, em gratidão, nós vamos compreender os propósitos de Deus. Passando o tempo em gratidão, nós vamos compreender os propósitos e a soberania de Deus. E a gratidão, por fim, esse aprofundamento não é apenas que nos traz salvação, cura, libertação, mudança de vida, mas muda os nossos relacionamentos com as pessoas. Quando temos um coração grato, nós conseguimos conviver melhor, nós conseguimos nos alegrar, inclusive com a alegria do outro, com a conquista do outro, porque experimentamos dentro de nós o reconhecimento do que Deus tem feito por nós, o que pessoas estão fazendo por nós.